passado foi um ano bastante intenso de um processo de gestão, de conhecer internamente as ações que as secretarias já tinham e aquilo que estava no programa de metas também, localizar no programa de metas da prefeitura as ações em que havia espaço para a gente trabalhar a questão da infância de forma mais importante. Houve um contato intenso com os programas federais, com as políticas federais, e também com ações e iniciativas que a sociedade civil organizada já tem desenvolvido nessa área. Tem muita coisa acontecendo pela sociedade civil organizada, tanto em São Paulo quanto em outras partes do país, quanto no exterior, né? Essa área é uma área que tem sido profícua, tem crescido muito essas questões, porque cientificamente tem muita coisa comprovada sobre a importância dos primeiros anos, né, para a vida toda. E para a vida toda na parte da saúde física, emocional, social, da inserção social, enfim. O que acontece nos primeiros 1000 dias de vida. A gente, ao olhar para o espaço federal, nós tivemos contato com o Ministério da Educação Infantil, Coordenação de Educação Infantil, com o Ministério da Saúde, a Coordenação Nacional de Saúde da Criança, a Secretaria de Direitos Humanos, que tem o CONANDA, que é o Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, e muito fortemente também o MDS, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, com a ministra Tereza Campelo, que logo assim nos acolheu quando a gente levou a ideia para ela de que gostaríamos de trazer o Brasil Carinhoso numa leitura para o município, né? O que as ações que são nacionais, colocadas nacionalmente para o Brasil Carinhoso, como elas poderiam ser traduzidas no município, né? Daí também o nome da iniciativa como São Paulo Carinhosa, porque as atribuições do município são diferentes das atribuições do nível federal e aquilo que a gente pode fazer aqui pode ganhar outras dimensões. Então, nessa perspectiva, porque a ideia do Brasil Carinhoso é trazer renda e trazer condicionalidades de saúde e educação, é um programa social integrado de inclusão e de reinserção social dessas famílias, né? E ao olhar para as famílias o recorte das famílias que têm criança, quer dizer, priorizar em tirar da situação de miséria as famílias que têm as crianças. E a leitura no município traz a questão de como é que a gente integra as políticas municipais, buscando garantir, de um lado, os direitos que está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? O direito à educação, o direito à saúde, o direito à assistência social quando necessário, a não violência, o direito ao brincar, a questão do consumismo, todas essas questões que o Plano Nacional pela Primeira Infância, da Rede Nacional da Primeira Infância, também traz de forma muito interessante. E, por outro lado, ao estar no município e num programa de governo que prioriza e fortalece a questão da regionalização, não dá para pensar São Paulo sem pensar o fortalecimento do trabalho territorial, da integração territorial nas regiões, nas subprefeituras. Então, a ideia é também de identificar territórios mais vulneráveis, onde a gente tenha que exercer um trabalho mais fortalecido para resolver esse desafio da questão da infância. Então, para citar um exemplo desse levantamento que a gente fez, quando você olha para o mapa da cidade, você vai perceber, nos dados sociodemográficos, tem uma pesquisa conduzida pela professora Eldaísa, com recursos do PROAD, do Ministério da Saúde, muito interessante, e você vai ver que o centro ele é mais envelhecido e mais velho, ele é mais envelhecido e mais abastado. Tá melhor economicamente. E você vai olhar para o extremo leste, para o extremo sul da cidade, você vai encontrar famílias mais jovens com um maior número de crianças pequenas. E aonde os equipamentos públicos precisam ainda chegar mais fortemente. Em alguns lugares você até tem, por exemplo, uma boa cobertura da estratégia da família, em outros não. Então você tem que... Aí a gente está trabalhando, a outra questão importante é o centro da cidade, né? O centro da cidade também tem uma importância grande. Nós temos a situação de cortiços, nós temos a situação das pessoas em situação de rua, que são também aspectos de vulnerabilidade que a gente precisa trabalhar. Então, tem o São Paulo Carinhosa, de um lado, busca a integração das políticas, assim, como que elas se refletem nos territórios, e principalmente nos territórios mais vulneráveis,
e de outro lado tenta trazer à luz e à discussão algumas questões de ordem mais geral, como por exemplo alimentação e educação alimentar, que é uma coisa que a gente está trabalhando que o governo está trabalhando fortemente, que a gente está apoiando e vibrando com isso. O Departamento de Alimentação Escolar da Secretaria Municipal de Educação está fazendo um trabalho muito importante de alinhamento da alimentação escolar no município com o nosso Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o maior do mundo, e hoje a FAO está exportando a tecnologia brasileira de merenda escolar, implantada pelo MEC, para 25 países. 25 países querem se inspirar na experiência do Brasil com a alimentação escolar, né? Se conseguiu, por exemplo, uma disputa difícil com a indústria alimentícia, você conseguir cortar o uso de refrigerante, de alimentos com alto teor de açúcar. E a legislação, o MEC trabalhou junto com o Congresso Nacional na época, conseguiu que, ao colocar na legislação questões específicas com relação ao teor de açúcar, a coisa passou de uma forma que hoje está implantada, né? E você tem muitas regiões do país já com agricultura familiar predominando na merenda escolar, com produtos orgânicos, e isso está caminhando. São Paulo ainda está atrasado nesse processo, e São Paulo é uma cidade-país, né? São 1.800.000 merendas por dia servidas. Então é um trabalho muito importante a ser feito, e o secretário Calegari, o Departamento de Alimentação Escolar, a Erika Fischer estão muito envolvidos com esse trabalho, e eu estou assim acompanhando de perto, porque eu acredito muito na importância da questão da educação alimentar e da alimentação, como também, não só do ponto de vista da importância para o desenvolvimento e crescimento físico, para a saúde geral, para a saúde bucal, né? A gente vê hoje muitas repercussões da má alimentação na própria saúde bucal, mas também como um aspecto de afetivo que a questão alimentar traz na relação familiar, né? A hora da refeição é importante resgatar, né? Como uma hora de comunhão, como uma hora de afeto, como uma hora de troca. Um outro exemplo de ação que a gente está trabalhando na São Paulo Carinhosa, junto com a subprefeitura da Sé, embora nós tenhamos várias subprefeituras, cada uma com uma característica, com tamanho, com desafio, a subprefeitura da Sé é muito simbólica, né? Por ser onde a cidade nasceu, e tem todas as várias especificidades. E nós temos no centro de São Paulo uma realidade de ter uma concentração no número de cortiços. E o cortiço é um tipo de habitação bastante inóspito para a infância, né? Tanto quanto as favelas, mas em alguns aspectos até de forma mais crítica. E nós tivemos contato também com uma fundação holandesa que é muito reconhecida já há muitos anos, com trabalhos em diferentes países, que é a Fundação Bernard Van Leer, e eles estão desenvolvendo um estudo que nós estamos aguardando os resultados, justamente sobre os cortiços em São Paulo e a situação de violência nos cortiços contra a criança. Mas paralelamente a isso, sabendo que a pesquisa estava em andamento, a subprefeitura da Sé, junto com a nossa Secretaria Municipal de Habitação, começaram um trabalho em que a gente começou com um projeto piloto, na época até por sugestão do vereador Donato, só que vocês não começam um piloto e aí vocês vão avançando para conhecer um pouquinho mais essa realidade. Então se mapeou a população que vive no cortiço, um dos cortiços ali no Glicério mapeado, são 60 famílias que vivem ali. Muitas das famílias é mãe com os filhos, e muitas vezes o pai está preso ou está numa situação, tem alguns idosos, e aí a situação de saúde foi mapeada e a situação da habitação. E aí tem uma espécie de mediação entre a Secretaria de Habitação e o proprietário do imóvel para atender à legislação vigente, melhorar um pouco a condição da habitação num primeiro momento, né? Para em outros momentos avançar com esse trabalho no sentido de verificar como a gente pode melhorar essa realidade na medida do possível. Aí passa também por uma análise de todo o território, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano analisando também todo o processo de planejamento urbano que está colocado em cada região, mas
tem esse trabalho nos microespaços. Então, cada território demanda, às vezes, uma conformação. Não dá para a gente pensar num município como São Paulo, num programa fechado, com prescrição única para a cidade toda, porque não é assim que a realidade se apresenta. Cada espaço tem a sua realidade e a gente precisa combinar e mobilizar os recursos públicos, e o recurso aqui que eu estou falando não é só o recurso orçamentário, mas é o recurso dos programas, das secretarias, dos recursos humanos, para dar conta de cada realidade.